ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Um dos temas mais difíceis de serem abordados e interpretados na Bíblia, especificamente no livro do Gênesis, é a chamada Árvore da Vida e também a chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Provavelmente você já ouviu várias especulações e não, de fato, alguém que pudesse ter apontado uma origem desta mitologia ou demonstrado um claro paralelo em alguma literatura antiga, inclusive com representações iconográficas, painéis. Bom, é isso que você verá aqui hoje no canal Verdades Ocultas da Bíblia. As nossas referências bibliográficas estarão aparecendo para você ao longo deste vídeo. Eu sei, nós somos pioneiros na abordagem de determinados assuntos. Isso é graças à nossa audiência, aos parceiros do canal, graças aos membros do canal, que conseguimos promover assuntos que são inéditos no nicho em que nós trabalhamos em conjunto aqui no YouTube. De acordo com a mitologia cananeia antiga, você sabe, eu já demonstrei aqui para você, a árvore da vida é a deusa Asherá. Exatamente isso. Asherá é a árvore da vida, mas é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque não temos paralelos tão profundos quanto na mitologia egípcia. Na mitologia egípcia, nós temos claramente a árvore da vida e nós temos claramente a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu vou apresentar isto para você agora. Prepare-se, este estudo vai ajudar você a compreender de maneira plena a questão. Deus plantou uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. E o Senhor Deus plantou um jardim ao leste do Éden. E ali colocou o homem que havia formado. E da terra fez crescer o Senhor Deus toda a árvore agradável à vista e boa para alimento. A árvore da vida, também no meio do jardim, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 8 e 9. A realidade é que estas duas árvores especiais representam simbolicamente as divindades egípcias Shu e Tefenut. No jardim do Éden, Deus plantou duas árvores. Como eu disse outrora, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Comer do primeiro dava conhecimento moral. Comer da árvore da vida conferia a vida eterna. Ele também colocou o homem naquele jardim para cuidar das plantas, mas disse-lhe que ele não poderia comer da árvore ou do fruto da árvore do conhecimento e, portanto, tornar-se moralmente instruído. Seria isto mesmo? Sobre comer a árvore da vida, Deus nada disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Por que esse conhecimento era tão perigoso ao ser humano? Quais são as questões simbólicas que estão por trás da alegoria desta árvore? Ou melhor, da divindade egípcia que representa esta árvore? Mais tarde, no mesmo mito, a serpente supostamente maligna disse a Eva que a ameaça de Deus não era verdade, era uma ameaça vazia. Ora, a serpente era mais astuta do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ele disse à mulher, sim, disse Deus, não comerás de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como
deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 5. Adão e Eva não morreram quando comeram imediatamente da árvore. Na verdade, parece nos demonstrar o texto que Deus temia que eles comessem da árvore da vida e ganhassem a imortalidade, tendo assim também o conhecimento do bem e do mal. E disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Porque Deus de fato temia que Adão e Eva aprendessem sobre o mal e o bem, ou seja, a instrução da moralidade, e se tornassem semelhantes aos deuses, aos Elohim. E porque ele temia que eles se tornassem imortais, conhecendo o bem e o mal. A um leitor desatento e dogmatizado pela religião, ele jamais questionaria esta questão, e a ele sempre isso passa desapercebido. Como uma divindade toda-poderosa, ele pode reverter a causa e o efeito e devolver as coisas ao status quo de ante. Ora, não estamos falando de um Deus em sua essência filosófica ou metafísica. Não estamos falando do conceito de Deus que evolui através da sabedoria da gnose e não do gnosticismo. Estamos falando de um Deus antropomorfizado, um Deus que não é o mesmo Deus ao longo das Escrituras. Preste atenção. E com quem é esse nós com que ele está falando? Estes Elohim. A dogmatização religiosa vai dizer que são os anjos, a corte celeste, mas nós sabemos que não. As respostas podem ser encontradas em textos e tradições egípcias. Primeiro texto que você tem que saber, o texto do Caixão Egípcio 80, contém uma extensa apresentação filosófica do mito da criação heliopolitano e contém algumas passagens interessantes e esquecidas sobre a vida e a moralidade. As porções mais significativas para o nosso propósito de estudo aqui dizem respeito aos filhos de Atum, o criador heliopolitano. Os dois filhos de Atum são Shu e Tefenut. E neste texto, Shu é identificado como o princípio da vida e Tefenut é identificado como o princípio da ordem moral. Um casar, um par de deuses, um conceito que os egípcios chamavam em sua essência unificada de Ma'at. Posteriormente, estes são os dois princípios associados às duas árvores especiais do Jardim do Éden na Bíblia hebraica, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto egípcio não apenas identifica esses mesmos dois princípios como descendentes da divindade criadora, mas o texto prossegue dizendo que Atum, a quem os editores bíblicos confundiram com Adão, exatamente isso, é instruído a comer de sua filha, que significa o princípio da ordem moral. Os escribas hebreus / judaítas, eles vão dar o seu próprio tom de edição a essa lição moral egípcia. Na linha 63 do texto do Caixão 80, irá dizer: é da ordem de sua filha que você deve comer. Isto nos apresenta uma estranha correlação. Tanto o mito egípcio quanto o Gênesis nos dizem que a divindade principal criou dois princípios fundamentais: vida e ordem moral. No mito egípcio, Atum é instruído a comer por ordem moral, mas no Gênesis, estranhamente, Adão é proibido de comer por ordem moral. Isto é muito estranho. Porque Deus proibiu Adão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? É uma pergunta que nós iremos responder em um vídeo futuro. Atenha-se ao seguinte fato. Também é importante notar que o motivo da chamada serpente na árvore está associado à história de Adão e Eva, vem diretamente da arte egípcia. Os egípcios acreditavam que Ra, Re, o deus Sol,
que circulava a terra todos os dias, lutava todas as noites com a serpente Apófis e todas as noites o derrotava. Várias pinturas egípcias mostram uma cena em que Re-Ra, aparecendo de forma de mal, o grande gato de Heliópolis, senta-se diante de uma árvore enquanto a serpente Apófis se enrola na árvore, fazendo um paralelo com a imagem da rivalidade entre Adão e a serpente na árvore do Jardim do Éden. Na época em que Israel supostamente residia no Egito, as imagens de Ra e Atum estavam intimamente associadas. E os egípcios realmente reconheceram uma divindade composta chamada Atum-Ra ou Atum-Re. A substituição de Ra por Atum no motivo serpente na árvore aproxima ainda mais a imagem daquele do relato bíblico que confundiu Atum ou que editou o Atum na Bíblia hebraica por Adão. Exatamente isto, meus amigos. Muitos dos textos que nós temos no livro do Gênesis, como nos informou Moré Jartof Ben Jehudá, está tudo no Egito. Todos os berechites que você possa imaginar, nós encontramos no Egito e encontramos as correlações na Bíblia hebraica. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus de Epimênides, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.